senhores parlamentares, público presente, diversos amigos, entidades, grupos organizados, internautas, a todos, boa noite, bem-vindos a essa casa. Vereador Henrique Conte, membros do diretório do Partido Novo, enfim, muita gente participando da sessão de hoje, grupos de defesa do bem-estar animal, servidores. Eu vou falar de algumas coisas que eu acho que é importante tratar rapidamente, depois eu vou me dedicar mais até a explicar essa questão do processo da comissão processante, porque eu acho que é necessário. As pessoas têm muitas dúvidas. Esses dias eu fiquei respondendo o tempo todo dúvidas sobre isso, e realmente é uma confusão, né, de discurso e tem uma confusão nas leis também. Eu quero me posicionar, na verdade já me posicionei em outro momento, sobre a questão da demissão absurda do Ivanei, servidor da Sanebave, né, que foi demitido por efetuar uma crítica, e na verdade isso demonstra a truculência do governo, né? E é um pouco o resultado dessas várias questões, desses vários erros, desses vários arbítrios que levam ao que nós vimos hoje. O vereador Henrique Conte, que é do município de Valinhos, está aqui nos prestigiando, que atua bastante na questão ambiental. Henrique, para você ter uma ideia, o Ivanei, que está aí do seu lado direito, foi fazer uma visita na Lagoa do Aquário e tinha uma poluição, o esgoto caindo. E ele postou nas redes sociais, e a pena que lhe foi dada foi a demissão, né, um servidor concursado. É algo que a gente repudia e espera que ocorra reversão. Sobre a questão do bem-estar dos animais, não sei se as meninas estão aí ainda, mas em relação ao Conbé, eu acho que é um debate que é possível ser feito, né, em relação à reorganização. Sou favorável a ter um espaço, um canil, enfim, é algo que a prefeitura já devia ter feito. E os fundos do Conbé são fundos públicos, né? Eu não tenho acompanhado as reuniões, mas quando a gente preparou a lei, na verdade, garante que esse fundo seja público e que tenha a participação de todos, não necessariamente aqueles que têm voto, que são membros de entidade, mas todo mundo pode participar da reunião do Conbé, né? Então eu quero registrar isso, participar, opinar, né? A lei garante isso, né? A publicidade dos atos. Tem uma coisa que parece ser secundária, mas como a gente está debatendo o plano diretor, eu queria mostrar para vocês o tamanho da confusão que é a questão do nosso território aqui, né? Eu me refiro, por exemplo, às áreas rurais, já que tem aí uma pressão. O Henrique hoje vai ser minha referência, porque também está na luta lá para que não loteiem a Serra dos Cocais. E a gente tem aqui a questão das nossas áreas de proteção, que são as chamadas zonas de conservação ambiental, e as áreas rurais, que são delimitadas, mas existem problemas, né? Vou falar para vocês os números que nós temos. Segundo o IBGE, censo que acabou de sair, nós temos 85 áreas rurais. Tem umas muito grandes, né? A Fazenda Cachoeira, a Fazenda Monte Alegre, são áreas muito grandes, né? A Fazenda Pau a Pique, são áreas gigantescas. O LUPA, que vai ser anunciado nos próximos dias, que é um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Agricultura, pelas Casas de Agricultura, apontam 156 propriedades rurais. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, feito pelo Ministério do Meio Ambiente, aponta 213 propriedades rurais. O CAFIR, que é o Cadastro Federal, que coloca quem paga o INCRA, né, o Imposto Territorial Rural, indica 430 propriedades rurais. E a Prefeitura Municipal de Vinhedo nos dá um número de 505. Veja, cada órgão com um número totalmente diferente, é uma coisa absurdamente sem sentido, né? A gente indicou há 2 semanas para o governo de Vinhedo que traga para o município a questão do recebimento do ITR, até para controlar esses números, para saber o que é rural, não é rural, o que é zona de conservação ambiental, especialmente nesse momento que a gente está debatendo o plano diretor. Então eu quero aqui publicizar esses números e falar do meu espanto, né? Como é que pode 5 órgãos, 5 números que são totalmente diferentes, né? Não é possível que fique dessa forma. Bom, eu me atenho aqui nos 10 últimos minutos a falar, explicar, problematizar a respeito do acolhimento do processo de comissão processante em desfavor do prefeito municipal Jaime Cruz.
em outras sessões, eu fiz uma analogia que eu acho que ela é boa, né, para a gente compreender como que se dão esses processos. Então, eu vou trazer o que eu já falei e vou acrescentar algumas coisas. A Câmara, ela tem o papel de fiscalizar, é o seu principal papel. Ela tem o papel de administrar os seus recursos próprios, né, os 3% que a gente gasta aqui do orçamento municipal anualmente. Tem a função de mediar as pautas da população e, de quando em quando, a Câmara é convocada a exercer uma função que é típica do Poder Judiciário, que é de julgar. Esse é o quarto papel, é a quarta função da Câmara. Ela acontece muito de vez em quando. Acontece quando chegam as contas do Tribunal de Contas ou quando é acolhida uma denúncia. Então, nesse momento, os vereadores e vereadoras se convertem, embora não tenham togas, em julgadores, né? Então eu quero primeiro falar, gente, nós não temos problema, não tem problema, nós temos que falar abertamente. O que foi acolhido foi um processo de cassação do prefeito municipal. Quer trocar de palavra? É um processo de impeachment do prefeito municipal. Quer trocar a palavra? É o processo de comissão processante previsto no Decreto-Lei de 201 de 1967. Quando foi acolhido, ou quando estava sendo julgado o processo da Dilma, os diversos jornais falavam, foi acolhida uma análise para ver se eventualmente... Não, foi acolhido o processo de impeachment, né? Tanto é que uma das possibilidades é o afastamento imediato do prefeito. Então nós temos que falar as coisas como elas são. Concordemos ou não concordemos, os votos são livres e a democracia é feita disso. Realmente não se encerra por aqui. Mas o prefeito se tornou réu. É isso que é a diferença. Quando é meramente análise de dados, quando é meramente fiscalização, meramente aspas, né? Tem um outro procedimento e tem uma outra coisa que se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quando é assim, abre-se uma CPI, né? Não é uma comissão processante. Então, o que nós abrimos hoje, fazendo uma analogia com o processo nacional, foi o impeachment, né? Então, isso tem que ficar claro. Isso é cristalino, está lá na lei, certo? Não é definitivo, não é, né? Mas tem consequências, e entre essas consequências pode ser o afastamento do prefeito, né? A comissão processante composta pelos vereadores Rubens Nunes, Florentino e Flávio Bittar vai fazer uma primeira análise. O prefeito, no exercício do seu mandato, atrapalha as investigações? Se eles concluírem que sim, é dever deles pedir o afastamento do prefeito. É assim que funciona. Se eles acharem que não, por justiça, eles não devem pedir o afastamento do prefeito. Mas nós temos que falar as coisas como elas são, né? Se fosse na justiça, o que acontece, gente? O promotor, a promotoria, via de regra, é quem exerce o papel de acusação, né? Algum cidadão faz uma denúncia. O promotor avalia aquela denúncia. E se ele acha que não tem nada, ele arquiva aquela denúncia, né? Como a comissão parlamentar de inquérito, uma CPI aberta pela Câmara, pode fazer uma análise, uma fiscalização e arquivar, né? Qual é o próximo passo na justiça? É converter aquele que está sendo investigado ou indiciado em réu, né? Então o promotor oferece uma denúncia ao juiz, federal ou estadual, e o juiz faz uma análise preliminar. Quando ele faz essa análise preliminar, ele vai falar, olha, há evidências para julgamento, há indícios de que, sei lá, um crime qualquer, né, ou seja, um crime comum ou um crime fiscal, de improbidade administrativa, seja qual for. Então, há um exame de admissibilidade feito pelo juiz. Quando ele traz para si e acolhe essa denúncia do promotor, o prefeito, o governador ou o presidente da República se tornam réus. Na Câmara é a mesma coisa. Nós saímos daquela fase de investigação. Nós não fizemos uma CPI. Nós aprovamos aqui uma comissão processante. É o nome dela, né? Então, a Câmara vai aqui agir com o seu papel de julgar. Então, acho que essa é uma primeira analogia. Uma segunda analogia importante que nós vivemos, o Brasil viveu, é o processo de impeachment. Tem um impeachment nacional, um impeachment estadual e tem um impeachment municipal. Qual é o impeachment municipal? Aprovação de uma comissão processante por maioria simples, afastamento ou não provisório do prefeito,
90 dias de prazo para esses senhores e para aquela senhora chamada vereadora Flávia Vittar, que vão fazer um relatório. E esse relatório virá a plenário daqui 90 dias, é o prazo máximo que eles têm, e a Câmara vai falar, olha, nós confirmamos essa denúncia e o prefeito será cassado, ou não. A denúncia é injusta e o prefeito não será cassado. Né? O que aconteceu com a Dilma? A Dilma foi afastada no dia seguinte, lembram? Quando o Congresso Nacional acolheu a denúncia, como nós fizemos aqui hoje, houve o afastamento da presidente da República. Aconteceu isso com governadores e aconteceu isso em cidades do Brasil. Também aconteceu o contrário. As cidades que fazem a opção de não afastar. O que fala a nossa lei municipal? Nada. A nossa lei não fala nada. Nós não temos um rito municipal, a gente fez essa proposta, os vereadores fizeram, para regularizar isso. Mas a lei municipal não fala nada. Então, o que nos resta? Eventualmente, uma simetria com a questão nacional e estadual, com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual, ou a análise que a comissão vai fazer se existe risco ou não existe risco de interferência no rumo das investigações. Né? Então, falando em termos... O máximo, lógico, eu tenho aqui também posições políticas, não fala 100% técnica, né? Eu sou um vereador de oposição, mas é isso que aconteceu hoje na nossa cidade, né? Para que a gente use os termos corretos, os ritos que vão acontecer e as possibilidades. Entre essas possibilidades, o afastamento provisório do prefeito, que pode se dar amanhã cedo, um pedido, né? Se a comissão entender, depois de amanhã, daqui a uma semana, como também pode ser que o prefeito mantenha-se no seu cargo e daqui 90 dias a Câmara decidirá finalmente o que fazer. Não com a maioria simples, que seria o quórum de hoje. Aí com a maioria de 2/3, que são 9 vereadores. Né? Hoje a maioria simples, como estavam todos os vereadores presentes, precisaria de 7 votos. Nós tivemos 8 votos. E para a próxima votação, um eventual acolhimento de uma cassação definitiva necessita de 9 votos, ou seja, de mais um. Né? Então, eu queria colocar isso de uma forma mais clara possível. E quero aqui colocar também, eu falei isso pessoalmente para o prefeito, falei para pessoas do governo, falei para pessoas da oposição. Eu acho que o prefeito, ele, enfim, é uma pessoa que realmente tem história na cidade, reconheço a sua história, mas ele é fruto e ele é expressão de um processo político histórico de um grupo que está há muitos anos no poder, né? E que fizeram barbaridades, fizeram muitos erros nessa cidade. É só ver a situação do município de Vinhedo. E aqui não é ser catastrófico, é ver que uma cidade rica em recursos, que tem uma cidade das mais ricas do Brasil, né? Que tem 1/3 de pessoas nos condomínios, nós estamos tendo problemas básicos de assistência social, de oferecimento de assistência farmacêutica para as pessoas, de responder às pautas dos servidores públicos e responder com velocidade. Até protocolos nessa cidade são lentos ultimamente, as coisas não andam. Vinhedo travou. É lâmpada que não é trocada, é colete da guarda que não é trocado e deixa os meninos e as meninas da guarda sem a segurança necessária. E se falar isso em outros lugares do Brasil, as pessoas vão rir. Quem é Vinhedo? Aquela que passou no Fantástico, a rica, o Principado? Sim, o Principado de Vinhedo deixa a guarda com colete vencido, deixa as senhoras sem medicamentos, é truculento com os servidores públicos, é truculento com os vereadores, inclusive. A relação que o prefeito e alguns dos seus homens, e falo homens porque não tem mulheres que são do núcleo duro, né, do núcleo dirigente, o que eles estabelecem nas relações com a cidade, pelo menos a maior parte deles, é desastroso, né? É truculento, é muito difícil de lidar. Então, olhemos para esse processo no seu todo. A Câmara, gente, também para ser justo, fará um julgamento que não é 100% técnico, é técnico e político. E quero aqui deixar claro, se chegar ao meu conhecimento questões relativas à cooptação, compra de pessoas, negociatas, feitas de qualquer lado, e se eu tiver provas, contem comigo para expor aqui na tribuna da Câmara. Nós vamos fazer desse processo algo justo, legítimo, transparente, e se for para fazer alguma coisa, é por Vinhedo. Né? Não é para nenhum grupo, para nenhum interesse, especialmente para interesses escusos. Então, que fique muito claro
a minha posição aqui nessa noite. Agradeço a atenção de todos.